teve muita desobediência de igrejas, as igrejas realmente não obedeceram e tal. O que a igreja deveria ter aprendeu ou deveria ter aprendido com essa pandemia? Bom, eu creio que a igreja ela aprendeu muito durante a pandemia, né? A partir da liderança até os membros, como o Vigílio estava dizendo, o Mauri, os empresários. A igreja, ela é um potencial que vai acima da política. Ela é um serviço essencial de Deus para as comunidades. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente fica muito religioso. E eu acho que a grande lição que a gente aprendeu foi deixar de ser religiosos, domingueiros, para entender que eu sou parte do processo, do que Deus está fazendo nesse mundo. E a transformação que Deus quer fazer através de cada um de nós, como igrejas. Quando sai daqui, continuamos sendo igreja. E eu vejo que isso afetou muito a liderança. Muitas igrejas fecharam para sempre, não vão abrir mais. Os membros foram embora. Eu recebi 65 pessoas de uma igreja que fechou recentemente. Não tem pastor, não tem recurso, não tem nada. Fecharam, entregaram o prédio que era alugado e os membros se divagaram por aí buscando alguma igreja, chegaram lá. E chegam feridos, chegam doentes, chegam fisicamente, emocionalmente. Então é aquilo que nós estávamos falando aqui. É bonito isso aqui, porque aqui parece que tem um pedacinho de cada área da sociedade, né? Educação, nós temos gente que cuida de pessoas vulneráveis, temos os empresários, e a igreja é isso. Se a gente começa a perceber que Deus nos deu um dom, nos deu talentos, nos deu habilidades, a gente vai começar a olhar essa pandemia de maneira diferente, porque eu acredito que a pandemia também é um sinal de Deus para a igreja. E ouvindo você, Vigílio, dizendo que pouca gente morreu lá na Cracolândia, o que Deus quer dizer para a igreja? E nós morremos, tivemos muita gente que morreram dentro dos nossos templos. Triste demais isso. Mas o que Deus está dizendo lá no fundo para nós? Tem uma tarefa para ser feita, e ela precisa ser feita. E só quem faz essa tarefa não é o governo. Eu tive o privilégio de falar no culto, celebrando a morte lá a vida do Bruno Covas, e com a morte fizeram um culto ecumênico. E eu tive o privilégio de falar por 10 minutos naquele culto na Assembleia. E eu estava dizendo para o prefeito Ricardo, que ficou, que ele precisava dar valor à igreja. A igreja, ela não passa. A palavra de Deus não passa. Ela continua. Os sistemas passam. A política passa, o mandato dele vai passar, mas as igrejas continuam fazendo o que elas sempre fizeram, que é tirar a gente do pecado, tirar as pessoas da morte para a vida. E que isso numa sociedade é algo fundamental. Agora, nós precisamos acreditar nisso. A maioria das pessoas antes da pandemia vinha na igreja para pedir alguma coisa. Não era nem prestação de cultos. Quando a gente eu estou falando isso, estou falando de maneira geral, tá, irmãos? Não é aqui a nossa igreja, nem a minha igreja lá em São Paulo. Mas, de maneira geral, você podia ver que nós tínhamos um triunfalismo muito grande nas igrejas, em algumas igrejas por aí. A teologia que nós tínhamos é: vem que você vai receber, vem que você vai ter. Então, as pessoas vinham para cometer, na verdade, um sacrilégio. Sacrilégio é quando você
vai a Deus para pegar alguma coisa dele. Sacrifício é quando você vai a Deus para entregar algo que te custa. Então, uma boa parte da igreja cometia sacrilégio, porque eu queria, eu quero. A pandemia fez a gente olhar que nós temos muito mais do que a gente precisa. E que o mundo está clamando. E se nós não percebemos isso, vem mais pandemia por aí. Vem mais pandemia por aí. Porque enquanto o homem é esse depravado interno, é esse homem que busca fazer o bem, mas daqui a pouco está fazendo mal, a gente vai precisar de uma igreja séria na sociedade, trazendo as pessoas a uma reflexão, inclusive as autoridades políticas, direito, todos que lidam com jurisprudência. A gente tem que trazer a verdade e a justiça de Deus para uma sociedade. Eu creio que a igreja pós-pandemia, ela é também uma censora da realidade que está aí fora, pregando um evangelho de arrependimento, de volta atrás e de posicionamento muito sério diante de Deus e diante das autoridades aí fora.